São rosinha para a irmã, tem a azul para o homem e assim vai, né? Amém? Glória a Deus. Quem nos visita nessa noite? Tem alguém nos visitando? Faz um sinal com a mão, a gente quer ver você. Tem visitante? Alguém que é convidado, que veio pela primeira vez? Ok, todos são bem-vindos. Pega a sua Bíblia, abre comigo em Abacuque capítulo 2. Nós vamos falar sobre avivamento, o último tema sobre avivamento, preparando-se para o avivamento. Obrigado, Vitória. Quantos querem viver o avivamento de Deus na sua vida? Visitação do Espírito Santo, né? Você ter uma revelação de Deus para a sua vida, você viver uma vida baseada na fé, uma vida vitoriosa. Avivamento é isso, né? A sua casa ser uma casa abençoada, você ser um homem, uma mulher de oração, um jovem de oração, né? Que ama ler a Bíblia, que tem força para ler a Bíblia. Abacuque capítulo 2, veja comigo aí, verso 14, vai ser projetado ali também. Diz assim: esse profeta profetizou o seguinte: a terra se encherá do conhecimento do Senhor, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você diz amém para essa palavra? A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Queridos, eu oro constantemente pedindo a Deus a manifestação da glória dele, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na nossa cidade, na nossa nação, em todas as nações. Deus, manifesta a tua glória. Deus, manifesta a tua glória. Deus, atrai os corações. Deus, libera o teu avivamento. Deus quer fazer isso, amém? Mas a igreja precisa entender o querer de Deus, o propósito de Deus e orar por isso. Aquilo que está escrito na palavra de Deus é o desejo de Deus para o ser humano, para as nações, para nós, para mim e para você. Mas nós precisamos nos empenhar para buscar a Deus em oração. Quantos querem a glória de Deus na sua vida e na sua casa? Amém, excelente. Deus quer encher a terra com o conhecimento da sua glória. E a Bíblia diz que quando há o conhecimento da glória de Deus, acontece na vida das pessoas a restauração, os milagres de Deus, as transformações que Deus quer fazer na vida do ser humano. Deus muda a gente de dentro para fora. Essa transformação, ela vem pela presença de Deus, pelo entendimento do projeto de Deus para a nossa vida. Essa transformação, ela nos libera, tira de dentro de nós aquelas coisas ruins, tira de dentro de nós mágoas, tristezas, medos, angústias, né, tendências depressivas. Deus vai limpando tudo, Deus vai tirando tudo, sentimento, né, de culpa que a gente carrega pelos erros que a gente comete. Então, a glória de Deus, a presença de Deus em nós, ela vai fazendo um trabalho de limpeza e de restauração para que a gente fique mais parecido com o Senhor Jesus. Quantos querem ficar mais parecidos com Jesus? Então, a restauração, quando ela vem, ela faz uma obra completa na nossa vida, um processo de transformação que nós vamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, pela palavra, através dos cultos, das células, da leitura da Bíblia, da leitura de bons livros que a gente lê, e aí a gente vai, né, amadurecendo, a gente vai se transformando, e a gente vai ficando cada vez mais parecido com Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Sabe, quem completa esse ciclo se torna um canal de avivamento também para outras pessoas. Mas o contrário também é verdadeiro, ou seja, a quebra desse ciclo, né? Se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não busca Deus, né, constantemente, então você quebra o ciclo do mover de Deus. Você quebra o ciclo do agir de Deus na sua vida.
E aí, querido, mesmo que você tenha experimentado um mover de Deus em algum momento da sua vida, né, esse mover de Deus, ele pode parar. Por quê? Porque você parou de buscar a Deus, porque você parou de colocar a sua vida no altar de Deus, porque você virou as costas para Deus. Em nome de Jesus, querido, mantenha a sua vida no altar do Senhor. Mantenha a sua vida no altar do Senhor. Eu sei que é preciso um esforço da nossa parte. É necessário pagar um preço. Orar, buscar a Deus, exige de nós. Sabe, nós temos aqui as reuniões de oração, antes de todos os cultos. Esse culto de terça-feira, às 7h, nós temos reunião de oração aqui na igreja. O culto de domingo, às 10h, nós temos meia hora antes, 9h30, nós temos oração aqui na igreja. Da mesma forma, o culto das 18h, às 17h30, também tem reunião de oração aqui na igreja. Sabe, além de orar em casa, é muito importante que você se disponha a vir orar na igreja com os demais irmãos. Vem mais cedo, se programe, se organize, para você sair mais cedo de casa, para vir, para orar. Paga o preço, porque se você pagar esse preço, querido, você vai crescer mais e mais, e você vai ficar mais e mais parecido com Jesus. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o programa da restauração de Deus para que nós possamos viver em avivamento. São alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto é que a gente precisa entender as etapas do ciclo de Deus. Deus trabalha na nossa vida por etapa. Existe, primeiro de tudo, um chamado. O primeiro passo é aceitar Jesus, amém ou não? Aceitando Jesus, nós precisamos entender que existe um chamado de Deus para as nossas vidas. E aí Deus nos chama, mas Deus, Ele nos cura, Ele trabalha dentro de nós, cura as nossas emoções, perdoa os nossos pecados, Ele limpa a nossa memória de lembranças negativas e ruins, Ele nos treina e depois Ele nos envia. E a visão da nossa igreja, nós temos a escada do êxito. Quem lembra da escada do êxito? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Nós todos aqui passamos por esse processo. Um dia alguém falou de Jesus para você, e você aceitou Jesus, você veio para a igreja, ou você se converteu aqui no próprio culto, ou numa célula. Então você foi ganho para Jesus. E aí depois você foi para o revisão de vidas. Amém ou não? Quantos aqui já foram para o revisão de vidas? Né? No revisão de vidas, você teve uma experiência maravilhosa com Jesus. Depois você veio de lá e você fez o quê? Instituto de Vencedores. Ou está fazendo, quem está cursando o IV? Quem está cursando algum módulo do IV? Glória a Deus por você. Fique firme, querido, não pare. Né? E depois desse treinamento, esse treinamento do IV, mais o treinamento com o seu líder de célula, você precisa dar o passo de aceitar a liderança, de ser um líder de célula também, de pregar o evangelho para aquele que não conhece Jesus. Isso vai acelerar na sua vida o ciclo do crescimento para você ser mais parecido com Jesus. Então, querido, precisamos entender que Deus tem para nós um ciclo. O crescimento, a restauração, a cura que Deus tem para nós, ela é um processo. Ela não acontece como se fosse um passe de mágica. Não, ela vai acontecendo na medida que nós vamos respondendo a Deus. Cada passo que você dá em resposta a um desafio novo de Deus para você, você vai crescendo mais um pouco. Outro passo, você cresce mais um pouco. E cada passo que a gente dá na direção de Deus, na direção do propósito, do chamado dele, vai exigir alguma coisa de nós, vai exigir muitas vezes renúncia da nossa parte, de alguma coisa que nós gostamos, mas eu vou dizer algo para você, vale a pena. Sabe, Jesus nos deu o exemplo, Ele chamou 12 homens, como nós, como eu, como você, homens que tinham dificuldades,
homens que eram briguentos, homens que eram, muitos deles, a maioria deles não tinham nem muito estudo, né? E Jesus então trabalhou com aqueles homens, curou aqueles homens, treinou aqueles homens, eram homens duros, tinham um caráter que precisava ser transformado, assim como nós. Mas Jesus teve paciência com eles. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus tem paciência comigo e com você também. Amém? Ele entende as nossas fragilidades, Ele entende as nossas fraquezas, né? Então, aqueles homens impulsivos, aqueles homens, alguns deles solitários, esquisitos. Não, Jesus não chamou eles e simplesmente mandou eles pregar o evangelho, não. Jesus primeiro trabalhou a vida daqueles homens. E é assim que Jesus faz conosco também. É assim que Jesus faz com você, meu irmão. Ele trabalha, mas enquanto Jesus vai trabalhando, você vai respondendo. Enquanto você vai respondendo, Jesus vai trabalhando. E Ele trabalha na sua vida por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, por meio da resposta que você dá aos desafios que Ele coloca para você. Deus é maravilhoso, amém? E tem uma coisa que eu acho fantástica do nosso Deus. Ele não desiste de nós. Deus nunca vai desistir de você. E aí nós que somos filhos de Deus, nós que participamos da igreja, nós precisamos também ter essa característica de Deus, de não desistir de ninguém. Fala para o seu irmão, não desista de ninguém que Deus colocou perto de você. Não desista, amém? Então, o primeiro ponto é isso, é entender o ciclo de Deus. O segundo ponto é, não queime etapas, espere o momento de Deus na sua vida. E o momento de Deus não é igual para todos, porque nós somos diferentes, as nossas respostas não são iguais. Alguns pode demorar um pouco mais do que outros, por isso que a gente não pode desistir de ninguém. Deus sabe disso. E é por isso que Deus, Ele tem paciência para nos esperar. Há uma qualidade do caráter de Deus chamado longanimidade. Olha, até o nome é grande. Longanimidade. Deus é longânimo. Deus tem paciência para esperar a gente. E nós que vivemos nessa era, né, de tudo rápido, a gente não tem paciência nem um tantinho assim, ó. Não é verdade? Sim ou não? Então, querido, calma, fique tranquilo, porque a formosura de Cristo vai manifestar na sua vida no tempo devido. Mas você precisa permanecer firme na presença de Deus. Você precisa estar buscando de Deus a sua transformação, né, persistentemente. Deus, Ele constrói coisas sólidas com o tempo. Gasta-se tempo para que Deus trabalhe na nossa vida. Deixa eu te dar um outro versículo muito importante, muito conhecido, eu tenho certeza. Eclesiastes capítulo 3 é um texto de sabedoria, um livro de sabedoria de Eclesiastes, verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Você diz amém para esse versículo? Tudo tem o seu tempo o quê? Determinado. Agora, queridos, Deus ele tem paciência, Deus é longânimo, mas a paciência de Deus tem limite. Por isso, nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços e falar, não, Deus é longânimo mesmo, Deus vai me esperar, né, e tal, e a gente vai fazendo um monte de outras coisas, deixa Deus lá no fim da fila, né, e a gente fala, não, a hora que eu quiser eu volto, e de repente você não volta nunca, e de repente a morte chega antes de você voltar, e aí, querido, tudo foi para o beleléu, tudo vai para o beleléu, misericórdia, né, misericórdia. Então, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Terceiro ponto, valorize os dons que Deus te deu. Deus é quem dá dons aos homens,
Deus já deu para cada um de nós aqui, Deus já deu para cada um dos seus filhos dons, talentos, capacidades. Você precisa descobrir qual é o dom que Deus já te deu, ou quais são os dons. Quais são os dons que Deus já te deu? Efésios capítulo 4, versículo 8 diz assim, olha: por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem é que subiu ao alto e levou cativo o cativeiro? Jesus Cristo. Jesus venceu Satanás, Jesus venceu os demônios na cruz, Jesus morreu, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e Jesus tomou da mão de Satanás as chaves do inferno. Nem as chaves do inferno Satanás tem, porque Jesus tomou dele. E aí Jesus ressuscitou e subiu aos céus, e levou cativo, ele prendeu o cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro. Você já imaginou isso? Prender a prisão? Prender a prisão e o algoz da prisão, é isso que o versículo aqui está falando. Ele subiu, ele levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens. Pergunte para o Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, quais são os dons que o Senhor me deu? Você já perguntou isso para Deus? Quais são os dons que o Senhor me deu? Pergunte isso para o Senhor. Pergunte isso em oração. Pergunte até você obter a resposta. Não pergunte uma vez só não, não pergunte só 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10. Pergunte até você ter a resposta. Deus vai te dar a resposta. Deus vai te dar a resposta. Também em 2 Timóteo capítulo 1, verso 6 e verso 7, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, olha o que ele diz. Ele diz assim para Timóteo: desperte o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que é covardia, gente? O que é uma pessoa que é covarde, que é vencida pelo espírito da covardia? É uma pessoa medrosa, é uma pessoa tímida, é uma pessoa que tem medo de aceitar desafios, de abraçar desafios. Mas a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo, o Espírito que Deus nos deu, que é o Espírito Santo de Deus, ele não é espírito de covardia. Não é espírito de timidez, nem de medo, nem de vergonha. É um espírito que vai para frente, que aceita os desafios, que sabe que Deus vai respaldar. Amém ou não amém? Então, querido, abrace os dons de Deus, busque os dons de Deus. Busque os dons de Deus, almeje, queira isso. Deus deu a cada um de nós a semente de um ministério no momento quando nós nos convertemos. Quando você aceitou Jesus, Deus já deu para você uma semente de ministério. O que é ministério? Serviço na casa de Deus, serviço para o reino de Deus. A semente já foi colocada dentro de cada um de nós. É o nosso desafio descobrir, é o nosso desafio fazer essa semente germinar, trabalhar para que ela germine. Aí você fala assim, bispo, mas não é Deus que faz? Sim, Deus vai fazer, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Sabe, por exemplo, se você plantar uma semente de milho, de qualquer planta, qualquer hortaliça, numa terra batida, num chão duro, essa semente vai brotar, vai germinar, gente? Não vai. O que você precisa fazer? Você precisa trabalhar a terra, você precisa fofar a terra, você precisa fazer uma covinha ali, e aí você põe a semente. A terra tem que ser preparada. Então Deus já depositou a semente no seu coração, mas você tem que trabalhar o seu coração. É você que vai trabalhar o seu coração. Deus não vai fazer isso por nós. É o livre-arbítrio que Ele nos deu. Quantos entendem isso? Diga amém, Jesus. Então, Deus colocou essa semente dentro de nós, mas nós podemos perdê-la.
nós podemos perdê-la. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu. Você tem na história da igreja homens que não valorizaram o dom de Deus, que não valorizaram o chamado de Deus. Exemplo, Esaú, filho de Isaque. Ele não valorizou. Ele tinha uma unção, ele tinha um chamado, ele era o primogênito na casa do seu pai, mas ele não valorizou a unção de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, valorize a unção de Deus, valorize a semente que Deus já plantou no seu coração, valorize os dons que Ele já te deu. Bispo, mas eu não sei qual é o dom. Busca. A responsabilidade de buscar é nossa, não é de Deus, é nossa. Amém, queridos? Próximo ponto aqui, valorização pessoal. Cada um de nós tem valor para Deus. E muito valor, não é pouco não. Você tem muito valor para Deus. A bispa trouxe um versículo da Bíblia aqui no domingo pela manhã, de Isaías, onde Deus diz assim: tu és meu. Tu és meu. Deus, Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele conhece você pelo seu nome e Ele diz a seu respeito: tu és meu. Agora, tudo bem, Deus Ele nos vê dessa forma, mas nós precisamos ver Deus também como nosso Pai, como o Senhor da nossa vida. Nós precisamos nos comportar assim, nós precisamos nos submeter a Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós devemos aceitá-lo também como nosso Senhor. Nós não podemos querer de Deus apenas os milagres, os dons, as bênçãos que Ele tem. Nós precisamos querer também a vontade dEle para nós, porque a vontade dEle para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém ou não? O mundo valoriza coisas, o mundo valoriza dinheiro, o mundo valoriza posses. As pessoas se impressionam com quem é rico, com quem tem muito dinheiro, mas Deus não se impressiona com nada disso. Deus ama o indivíduo, Deus ama a pessoa, Deus ama pessoas. E a igreja, nós, igreja do Senhor, precisamos também valorizar as pessoas. Valorizar as pessoas, amar as pessoas, né? Todas as pessoas são importantes para Deus. E sabe, quando nós temos esse entendimento, porque a Bíblia diz o quê? Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Onde é que está isso? Lá no Evangelho de João, capítulo 13, 34, 35, né? Então, sabe, queridos, nós precisamos desenvolver isso. Isso está dentro daquele primeiro ponto que eu falei, da restauração, do ciclo de Deus, que Deus vai trabalhando, curando e restaurando as nossas emoções, para que nós saibamos amar o próximo, do jeito que ele é. Amar o irmão como ele é, não exigindo que ele mude, para que nós possamos amá-lo. Nós vamos amá-lo como ele é. A mudança quem vai fazer é o Senhor, não somos nós. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém, Jesus. Nesse processo de avivamento, a célula é muito importante. Quantos aqui fazem parte de uma célula? Faz assim, deixa eu ver. Ótimo. Nós temos células de jovens na igreja, nós temos células de adultos. Sabe, queridos, uma célula é muito importante. Sabe por quê? Porque na célula você relaciona mais intensamente com os irmãos, com aquele grupo de irmãos que fazem parte da sua célula, né? E ali gera então um vínculo gostoso. Ali você pode pedir para o irmão ir lá na sua casa te visitar e orar com você, fazer uma visita para você, trazer uma palavra de aconselhamento na sua vida, né? Um momento de impasse, um momento que você precisa tomar uma decisão, um momento que você está passando uma situação difícil. Tudo isso na célula é mais fácil, acontece com mais facilidade. E o que vai acontecer? Isso vai fazer com que você acelere o seu processo de cura interior, de restauração interior que Deus quer fazer na sua vida.
Amém ou não amém? O culto é muito importante, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. O culto é muito importante, participar do culto é muito importante, mas a célula também é muito importante, amém? Então, o que é o bom? Participa do culto, participa da célula. Participa da célula, participa do culto. Participa do culto, participa da célula. É muito importante isso. Próximo ponto. O ministério de todos os cristãos, todos os crentes, todos os filhos de Deus, todos os cristãos têm ministério na casa de Deus. E o avivamento vem para resgatar a igreja e colocá-la no seu devido lugar, para que ela possa exercer o papel dela na sociedade. Deus estabeleceu a igreja para ser o quê? Uma extensão do reino dos céus aqui na terra. Deus estabeleceu a igreja para ser a casa de Deus no meio dos homens. A igreja é o lugar onde Deus se revela. Na revelação de Jacó, a igreja, ele viu uma escada que ligava o céu à terra, e os anjos de Deus subiam e desciam aquela escada. Sabe que quando nós estamos aqui na igreja, no culto, os anjos de Deus estão subindo e eles estão descendo. Quando eles sobem, eles levam o nosso louvor, eles levam a nossa adoração, eles levam a nossa oração. E quando eles descem, eles trazem as bênçãos de Deus, eles trazem os milagres de Deus, ele traz a glória de Deus na nossa vida. Não é fantástico isso, irmão? É maravilhoso, né? Então a igreja, ela é chamada para ser um referencial moral de Deus no meio da sociedade, para ser uma luz que brilha, para ser o sal que dá sabor. Esse é o chamado de Deus para a igreja. E é por isso que a gente precisa passar pelo ciclo da restauração de Deus, né, e ser treinado, e ser como Cristo, para que a gente, todos nós individualmente e juntos, possamos fazer a diferença no meio da sociedade aonde nós vivemos. Lá na escola onde você estuda, os jovens que são estudantes, adultos que são estudantes, quem faz faculdade, quem faz ensino médio, lá na sua escola, você precisa ser bênção naquele lugar. Lá no seu ambiente de trabalho, você precisa ser bênção. Na sua casa, você é chamado para ser bênção de Deus, ali no seu lar, na sua família. Um referencial. Olha, um grande mover de Deus está para acontecer. Nós estamos vivendo os últimos dias e Deus vai usar a igreja intensamente. Não fique de fora. Fala: Deus, me usa, eu quero ser usado pelo Senhor. Não fique de fora. Coloque sua vida na presença de Deus, restaura o seu altar e participe desse grande avivamento que está chegando, que vai preparar a igreja para a volta do Senhor Jesus. Por tudo que está acontecendo no mundo, por todos esses espíritos de violência, de guerra, de contenda que nós estamos vendo, todas essas notícias, cada dia a gente recebe notícias que deixam a gente assim, de queixo caído, fala: meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Parece que o mundo está virando de perna para o ar. Mas tudo isso, querido, é para preparar para a volta do Senhor Jesus. O último versículo que eu quero dar para você, Apocalipse 22, 20. Quero chamar a nossa equipe aqui. Coloque a sua vida na presença de Deus. Acerte com o Senhor o que você precisar de acertar. Querido, não brinque de ser crente, não brinque de ser cristão. Jovem, não brinque de ser crente. Seja um crente de verdade, adulto, homem, mulher, seja um crente de verdade. Apocalipse 22, 20 diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Jesus está às portas, amém, querido? É por isso que vai haver um grande avivamento. No meio do caos,
no meio da bagunça, a igreja vai florescer mais e mais. Se prepare para isso. Se prepare para isso. Esse grande e vindouro avivamento vai preparar a igreja para a volta do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos nos preparar para isso. Vamos nos preparar para esse tempo de avivamento. Vamos nos preparar para a volta de Jesus. Vamos nos preparar para cumprir todo o propósito de Deus para as nossas vidas, no nome de Jesus. De olhos fechados, põe a mão no seu coração. Se você quer viver isso, fala com Deus: eu quero viver, Senhor, esse tempo de avivamento. Eu quero levar a sério aquilo que a Tua palavra diz. Eu quero, Senhor, viver no centro da Tua perfeita vontade. Senhor, me ajuda a viver uma vida espiritual mais ativa, a ter, Senhor, disposição para a oração, a ter, Senhor, o meu altar erguido, Senhor, a ler a Tua palavra, Senhor, com determinação, procurando entender, aprender do Senhor. Senhor, eu não quero ficar para trás. Senhor, eu quero conhecer os meus dons. Eu quero saber quais os dons que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor já liberou na minha vida. Eu quero viver estes dons, eu quero ser abençoado por eles e quero ser um abençoador para outras vidas, Senhor. Senhor, me cura. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, me transforma. Senhor, me faz semelhante a Ti. Senhor, eu quero ser como o Senhor é. Eu quero ser treinado para viver o Teu propósito. Curado, treinado, restaurado para viver o Teu propósito. Para viver dias de avivamento. Para viver dias de avivamento na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha rua, no meu bairro, na minha vizinhança, em todos os lugares. Aleluia, aleluia. Oh Espírito de Deus, visita a Tua igreja, visita o Teu povo, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Espírito Santo, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia. Abençoa, Senhor, abençoa Teu filho, abençoa. Cobre a Tua vida, Pai, cobre a Tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai falando com Deus, querido, vai orando, vai orando. Espírito, Espírito, oh, aleluia, Te adoramos, Te adoramos. Adoramos o Teu nome que é maravilhoso. Aleluia. Deus, e renuncio desejos, eu deixo tudo que toma o Teu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. És precioso pra mim. És tudo que tenho. Louve ao Senhor, querido, louve ao nosso Deus. É pouco te dizer, te devo a minha vida, e o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho Teu amor, meu Deus, eu tenho tudo, e o que posso te dar, se não o meu viver? É pouco te dizer, te devo a minha vida, e o que há de bom. Diga para Ele: eu venho te entregar. Eu venho te ofertar. Se tenho Teu amor, meu Deus, eu tenho tudo, o que posso te dar, se não o meu viver?
Glória a Deus. Eu quero ungir você, nós vamos ungir você nessa segunda semana de campanha. Hoje encerrando esse tema, mas ainda na sequência da nossa nova campanha, segunda, terça-feira. Vem para frente, vem para o altar, vem receber a unção de Deus. Nossos líderes, nossos pastores estarão aqui para te ungir. Venha receber a unção do Senhor na tua vida. Aleluia, Deus. Fala para o Senhor: eu quero o teu avivamento na minha vida, Senhor. Eu quero o teu mover na minha vida e na minha casa. Eu não abro mão. Não abro mão. Pode chegar bem na frente. Pode chegar bem na frente, queridos. Venha bem na frente, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba o avivamento do Senhor, receba a unção do Espírito Santo, receba o toque de Deus, receba a força, graça do Senhor na tua vida nessa noite. Receba a unção da restauração, a unção de um novo tempo de Deus na tua vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu me ajoelho pra Deus e renuncio desejos. Eu deixo tudo que toma o teu lugar. Senhor, eu não tenho outro altar. Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. És precioso pra mim. És tudo que tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida e o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo e o que posso te dar, se não o meu viver. É pouco te dizer, e o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Meu Deus, eu tenho tudo, e o que posso te dar. O meu viver, Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. És precioso pra mim. És tudo que tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida e o que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, o que posso te dar? É pouco te dizer, te devo a minha vida. Eu venho te ofertar. Meu Deus, eu tenho tudo te dar, se não
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Que o Espírito Santo, querido, transborde na sua vida. Que você seja guiado pelo Espírito Santo. Que você seja um homem, uma mulher de oração, um jovem de oração. Que você seja uma pessoa disposta a pagar o preço. Que essa unção de Deus de hoje te fortaleça. Que você vença o mundo. Que você vença as coisas, as atrações do mundo na sua vida. Que você rejeite o mundo. E que você seja um homem, uma mulher de Deus. Em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos ter agora, quero pedir que encerre a transmissão, nós estamos encerrando agora, em nome de Jesus. Nós vamos ter a quebra de maldições. Como nós falamos, a palavra do Senhor